A gente tem aqui, a gente recebeu dezenas de perguntas. Pode deixar aqui com o pessoal da auditoria, por favor. A gente teve a difícil tarefa de selecionar algumas e as outras a gente se propôs a sistematizar e respondendo em forma de relatório e contatando aqui a Maria Lúcia, a Carmen e os palestrantes para depois mandar de acordo com os e-mails de inscrição e de presença, tá? A gente vai então fazer perguntas agora, privilegiar os palestrantes de fora, porque tanto a Maria Lúcia quanto a Carmen vão continuar aqui amanhã. Então eu vou fazer logo a primeira para quem veio de mais longe, a professora Raquel Varela. São 2 perguntas, e só que eu preciso pedir especial compreensão de ser uma resposta breve, porque a gente vai ter uma saudação aqui e tem um lanche aqui, um coquetel que a gente quer agraciar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, tá, Raquel? A dúvida é qual é o grau de conscientização do povo português em relação à gravidade de ter uma dívida que cresce a cada dia. Uma pergunta da Helena Reis, da Auditoria Cidadã do Núcleo RJ. E a outra pergunta é sobre por que o óxido grego não foi suficiente para a Grécia romper com os grupos financeiros, também da Helena Reis. Eu acho que, na verdade, a minha resposta às 2 perguntas é muito semelhante. Porque eu acho que ela remete para a questão política e das organizações políticas e daí a importância da auditoria cidadã. A consciência não vem do nada, não é? As pessoas não se apercebem do que é a dívida. Eu acho que se perguntarem à maioria dos portugueses se eles acham que devem dinheiro, eles vão dizer que não, porque eles trabalham o dia todo, pagam as contas, mas a dívida pública parece-lhes uma coisa muito longe. Mas isto tem a ver com a ausência de organizações políticas que consigam transformar esta explicação teórica e investigação fundamental, porque nós já não fazemos política como no século XIX, nós temos que provar as coisas que dizemos, e ainda bem que existem tantas pessoas empenhadas em fazê-lo, e nós só ganhamos em fazer isto com seriedade. Mas é preciso, para além de fazer isto com seriedade, que é um trabalho para o qual precisávamos de muito mais gente, juntar organizações políticas que estejam dispostas a organizar as pessoas com um programa político que não cometa os erros que na Grécia foram cometidos, porque foi uma verdadeira desgraça. O não grego, ele não é um não como outro qualquer. Quando Tsipras é obrigado pela pressão, Tsipras está a negociar o memorando e é obrigado por uma revolta dentro do Syriza a convocar o referendo, há uma chantagem da Europa de retirar, de fechar os bancos, que vocês viram aqui que só se podia levantar 50 euros. Durante uma semana, toda a comunicação social que está endividada na banca grega disse aos gregos: vocês vão ficar absolutamente isolados e o país vai ser destruído. E ao final de uma semana, os gregos, 61%, naquela que foi a eleição mais votada, com menos abstenção, foram às urnas e disseram não. As sondagens por bairro na Grécia dizem que nos bairros mais pobres o não tem 80% e nos bairros mais ricos o não tem 20%, o sim teve 80%. Foram feitos, não sondagens, mas já inquéritos ao resultado do referendo. E o que aconteceu não fui eu que contei, foi o Ministro das Finanças Varoufakis, que entrou no gabinete do Syriza, porque vejam, estava no programa de Salónica, a moratória e a auditoria à dívida estava no programa do Syriza. É com esse programa que nós governamos, não é com as consequências da chantagem alemã. Vão ser más? Vão, mas vamos medir forças, é assim que o mundo funciona. Não, eu também não sei se era só a Grécia que ia ficar mal com a suspensão
do pagamento da dívida grega, porque a banca alemã tem a ligação entre a banca alemã e a banca balcânica é toda feita através da Grécia. Além disso, a suspensão do pagamento da dívida ou a moratória sobre a dívida remete-nos para outra coisa muito importante, que passa ao lado, que é a questão do exemplo político. Como é que os povos europeus iam olhar para a Grécia se suspendesse o pagamento da dívida? Como um grupo de caloteiros? Ou como um grupo de gente honrada que enfrentou aquilo que tem sido a verdadeira tragédia da Europa e que está a levar a Europa para um precipício? Os europeus têm que salvar a Europa da União Europeia. A União Europeia não tem nada de união. A União Europeia é a profunda divisão da Europa. E a Varoufakis, que entra no escritório à noite, contou publicamente numa entrevista e viu Tsipras e os seus ministros em pânico com o resultado da eleição dos 61%. Ele disse, eu entrei no gabinete e percebi que este não era o resultado que o Syriza queria, porque o resultado era a expectativa era ter o que tiveram, infelizmente, 3 meses depois nas eleições, que era uma caução eleitoral a um programa de absoluta capitulação. Eu acho que nada vai ser fácil para os povos da Europa, nem para os portugueses, nem para os gregos, nem para os brasileiros. A luta política vai ser muito difícil. É óbvio que ninguém vai abdicar de ter estas taxas de rentabilidade de ativos sem o fazer com muita luta política. Agora, olhar para os povos de Portugal e da Grécia e dizer, olha, nós temos que nos organizar politicamente, porque isto é uma guerra social. Até agora, nesta guerra social, nós temos levado tiros, não temos feito absolutamente nada. Nós estamos numa guerra defensiva, ou seja, nós apanhamos dos outros dados. Isto é uma guerra em que, quando nós nos levantarmos, a luta política vai ser duríssima. Vocês estão dispostos a isso? Essa é a pergunta cá a fazer. Não é dizer aquilo que foi devastador para toda a Europa. Foi devastador para o Podemos. O Podemos caiu nas sondagens no dia a seguir em Espanha. Vejam como hoje a globalização tem este efeito. Não aconteceu nada em Espanha e o Podemos colapsou nas sondagens a seguir à capitulação grega. A alternativa não é olhar para as pessoas e dizer nós não podemos fazer nada porque a Alemanha não quis renegociar a dívida. É óbvio que a Alemanha não quis renegociar a dívida. Isso não é novidade nenhuma. Isso sabe-se há anos. Portanto, eu penso que a questão remete aqui, remete em Portugal, remete na Grécia, sempre para a eterna questão da luta política, de ter organizações políticas. Não precisa de ser um único partido, mas tem que haver organizações políticas com mínimo de centralização, de funcionamento, de autofinanciamento, que consigam colocar em cima da mesa um programa claro que explique isto que hoje foi aqui explicado com tanta simplicidade e que implicou muito trabalho complexo por trás. Simplicidade no sentido que eu estava a ouvir a Maria Lúcia e a pensar, imaginem se nós estivéssemos na televisão a assistir a isto, não é? Nós estamos aqui 200 pessoas. Bom, então cabe às organizações políticas agarrarem nisto e discutirem-no com os trabalhadores e os assalariados. Mas não é uma solução económica e técnica. A questão das dívidas hoje é, como tudo na vida, uma questão política. E a questão política remete para o nosso compromisso organizativo. É de política que nós falamos. Obrigada. Obrigado. Queria, antes de fazer a próxima pergunta, queria agradecer também ao pessoal que está acompanhando pela internet. O link funcionou logo que começou. Então, a gente tem um número um pouco maior de pessoas que está passando pela internet esse evento. Agradecer ao pessoal aqui do hospital que conseguiu propiciar isso. Fernando Siqueira, uma pergunta para o senhor, da Cleide Napoleão, Sinal, São Paulo. O Brasil, com grandes reservas de petróleo, corre risco de perder sua posição de paz ou neutralidade no cenário mundial? As nações com maiores reservas de petróleo historicamente estão envolvidas em guerras, seja de resistência ou imperialista. É um risco, então, de perder essa posição de paz ou de neutralidade? Pode repetir, eu não entendi muito bem. O Brasil, com grandes reservas de petróleo, corre o risco de perder sua posição de paz ou neutralidade no cenário mundial? Eu acredito que não, porque o petróleo
bem administrado, como fez a Noruega, pode se tornar a maior oportunidade que o Brasil já teve de se tornar, deixar de ser o eterno país do futuro. Então, o petróleo é uma riqueza imensa, que bem administrada, a Noruega, por exemplo, teve um belo desempenho do petróleo e não perdeu a neutralidade, né? Não é questão de ter petróleo que vai atrapalhar a neutralidade do Brasil. Acho que o Brasil tem condições de se tornar uma potência econômica, financeira e energética e continuar a transacionar de uma forma até mais respeitada no mundo inteiro. Se ele souber administrar essa riqueza, ele vai ser respeitado. Se ele entregá-la como fizeram os países agora, aí sim o Brasil vai se tornar um país fracassado. Então o petróleo não é uma ameaça, o petróleo é uma bênção, como mostra a Noruega, os Estados Unidos, a Inglaterra, que usaram para se desenvolver. Tem que ser bem administrado para os brasileiros e não para entregá-lo de mão beijada para os estrangeiros. Obrigado. Bem, só mais um aviso, das pessoas inscritas, algumas já manifestaram que vão deixar para falar amanhã durante o evento, a gente tem amanhã o evento o dia todo, então, dos que estão inscritos e puderem falar amanhã, a gente pede essa compreensão, quiserem falar amanhã, a gente pede essa compreensão para a gente poder, por causa do adiantado da hora, tá? Temos aqui duas perguntas para o senhor Inário, que envolve uma questão terminológica da sua palestra, a questão da linguagem e dos termos. Gostaria que o senhor explicasse melhor como colocou em sua fala, que culpa o socialismo e o comunismo, que culpa o socialismo e o comunismo têm com o sistema da dívida, se ele é produzido tão somente pelo atual regime de acumulação capitalista. Na verdade, a questão da dívida é uma questão do sistema, não é uma questão de uma facção do sistema, é uma questão do sistema como um todo. E veja só que o problema da dívida está em todos os países, socialista, comunista, capitalista, em tudo. Na verdade, o comunismo, o capitalismo e o socialismo, na verdade, foram desdobramento do sistema inicial como forma de procrastinar a queda do sistema que já entrou em crise há muito tempo. Tá? Nossas pesquisas revelaram, e eu provo cientificamente, não só provo mostrando que é a mesma coisa, como também apresenta a alternativa. Tá? E não é que o comunismo é responsável, o socialismo é responsável. O problema da dívida não é uma questão política. A questão da dívida é uma questão moral, tá? É uma questão de ética, não é uma questão política. A questão da dívida é uma questão moral, ela começa no campo da ética, invade o campo da política para se implantar e se manter, e logicamente é coroada com a questão econômica, que é exatamente a usurpação da riqueza das nações. Portanto, não é uma questão política, meramente política, nem é culpa do capitalismo, do socialismo, do comunismo, mas do sistema como um todo. E como eles fazem parte de um sistema só, logicamente, são envolvidos, são responsabilizados também moralmente por isso. Tá? Então não é questão, não vem essa história mais da... Porque, na verdade, existe um trabalho de longo prazo para implantar, digamos assim, um império mundial. E esse império mundial manipula as opiniões públicas através de 3 facções políticas. Primeiramente foi a capitalista, e depois ela começou a sentir dificuldade, eles criaram a comunista, logicamente que os teóricos do comunismo e os teóricos do socialismo estavam bem intencionados, só que terminou sendo cooptado o sistema por conta da grandiosidade do problema. Eles não previram que o problema era moral, pensaram que o problema era só político e econômico, e o problema é moral. Tá, obrigado, Inário. Valeu, obrigado. Maria Lúcia, tem 2 perguntas que a gente deixaria para outro dia, mas para encerrar aqui, são 2 muito importantes. Uma até era dirigida à Carmen, ela teve um problema e está resolvendo, pede desculpas, a gente vai direcionar a você, que é a luta como um todo, né? São 2. Primeiro, como é a relação da auditoria,
cidadã da dívida com os movimentos sociais, de demandas diversas, moradia, transporte, saúde, etc. Vocês acham importante que esses movimentos de base se apropriem dessa pauta? De que forma fazem ou pretendem fazer essa articulação com tais movimentos? Da Amanda Santos Ferraz. E aí, Maria Lúcia, já emendando, uma vez feita a auditoria e constatado o óbvio, o que ocorrerá? Esperaremos o Parlamento, as câmaras federais, o governo federal? Será feita uma moratória, uma negociação? Anderson José Albano da POS. Esse daqui, na verdade, tem um livro verde, né? O livro verde Experiências e Métodos está sendo vendido aqui, ele aborda isso, né? Então, a pergunta da articulação primeiro com os outros movimentos. Olha, é para esses lutadores e lutadoras dos movimentos, é que a Auditoria Cidadã se dirige, como eu falei aqui, ó, é disso aqui que se trata, a Auditoria Cidadã, é isso aqui que nos move, tá? É essa questão da desigualdade, da injustiça social no Brasil, é que nos move. Então, esses movimentos são muito bem-vindos, nós temos muito orgulho, porque em vários núcleos esses movimentos já participam ativamente. E, para muita alegria nossa, a Auditoria Cidadã já prestou um serviço para os lutadores do Tarifa Zero em Belo Horizonte. Nós fizemos um relatório, criticando o relatório de uma auditoria privada que o prefeito de Belo Horizonte contratou. Os movimentos procuraram a Auditoria Cidadã e nós fizemos um relatório desmontando aqueles argumentos e seguramos o aumento do preço do transporte em Belo Horizonte. O Ministério Público se baseou no nosso relatório para segurar o reajuste do preço da tarifa em Belo Horizonte. Então, nós realmente estamos a serviço dessa pauta, não é? E por que a gente, se nós estamos a serviço dessa pauta, então por que a gente não fica nessa pauta e falando da dívida, né? Só ficamos só. Porque, gente, quem trata da questão da dívida? Eu pergunto para vocês, se não fosse o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, quem tem feito o discurso crítico da dívida? Nós fomos enganados aqui, Raquel, tal como você disse que há 10 anos atrás a dívida era fora do debate. Quando nós começamos aqui há 15 anos atrás, criticando a dívida, a gente já tinha consciência de que a dívida era um problema, nós éramos criticados. Vocês são jurássicos, a dívida já foi resolvida, a dívida não é problema. Quando Lula pagou para o FMI, então, aí foi o discurso, acabou a dívida. Então, nós temos consciência dessa usurpação do sistema, de como a dívida é utilizada para amarrar a economia. Por isso a gente bate na dívida. A dívida é como aquela pedra no meio do caminho, que impede que os recursos desse rico país cheguem onde tem que chegar, que é para que todos e todas tenham vida digna, como está lá no artigo 6º da Constituição. Nós não estamos pregando nada absurdo aqui. É o artigo 6º da Constituição Federal, que todos têm direito à saúde, educação, lazer, emprego, previdência, etc, etc. É para essa questão que nós estamos lutando. E a outra pergunta era sobre o que mesmo? O resultado. Acontecer a auditoria, quem faz? Não, já lembrei. O que nós temos que fazer aqui, o que o Rafael Correia fez no Equador, que não deu tempo de eu colocar. O presidente Rafael Correia, a partir dos resultados da auditoria, tomou a si um ato soberano. É o que o Tsipras tinha que ter feito lá. E dizer, olha, diante dessas fraudes aqui, diante dessas ilegalidades, isso aqui não é dívida. Aqueles mecanismos todos que eu me mostrei ali, aquilo ali é só uma amostra dos mecanismos. Nem cheguei a falar da dívida externa, histórica, que também é uma montagem. Então, diante de tudo isso, ato soberano. O que o Rafael Correia fez?
Ele ainda fez um cálculo da corresponsabilidade dos equatorianos e disse: eu recompro a dívida por 30% do valor. Quem não quiser, vai ao judiciário. A minha decisão está tomada, é um ato soberano. Quem não quiser, vai ao judiciário. E eu vou me defender com esse relatório de auditoria aqui, ó, todo fundamentado em provas e documentos. Porque se nós esperarmos decisão judicial, quando que veremos esse resultado? Então, a nossa lida é longa, exige a participação de todos e todas. Porque a partir do momento em que desmontarmos essa ficção, teremos que garantir a aplicação de um ato soberano para uma solução imediata, porque a dívida social está aí há mais de 500 anos recebendo calote. A dívida social é que está sendo caloteada nesse país. Acho que deu, né? Pessoal, então, encerrando aqui, eu vou chamar de 5 em 5 e quem quiser falar hoje pode se dirigir aqui. O FEPA está com o microfone. E é uma saudação, né? É uma coisa, dizer o essencial, né? Dizer o essencial. É isso que a gente pede para esse momento. Pedimos desculpas aí pela redução do tempo, mas sim, fizemos o máximo que a gente podia, nos dedicamos aqui, tivemos alguns contratempos e temos ainda amanhã para a gente continuar conversando, tá? Com mais tempo para todo mundo falar. Eu vou chamar então Augusto Enéas, se quiser falar, se dirige ali ao canto direito, Guilherme Gonçalves, Cleide Napoleão, Vitor Hugo Tonin e Manuela do Sindprev. Antônio Barbosa, Linira, Jacques Dornelas, Luiz Otávio. Fica para amanhã, muito obrigado, viu? Vou depois corrigir uma gafe aqui minha. Mauro Alves, com Sabesp, Henrique Sanches, doutora Clair, falei errado o nome dela, desculpe, e a Mauri do FENASTC, ok? Depois eu chamo mais. Ok, pessoal, boa noite. Saudação à mesa, saudação aos apoiadores e aos presentes. E dizer que logo no início da conversa, da palestra, fui localizada aqui por Carmen Bressani, quando ela se refere, então, ao ajuste fiscal e como ele é feito, com aumento de impostos, redução de gastos e retirada de 20 bilhões nos reajustes dos servidores públicos federais. Pois bem, eu sou do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. A nossa categoria, ela experimenta algo que eu acho que nenhuma categoria de trabalhadores experimenta nesse momento no país. Nós vivemos há 9 anos, repito, 9 anos sem reposição salarial. E para nós, esse tema, e assim como fiquei espantada com o tema do petróleo, para nós é de fundamental importância. E quero dizer que, além de apoiar a Auditoria Cidadã, estamos aqui com a coordenação de imprensa e daremos total cobertura e disseminação desses dados. Obrigada. Eu gostaria de falar hoje, apesar do cansaço de todo mundo, porque a Maria Lúcia Fattorelli falou muito do papel do Banco Central. E eu gostaria de revidar e discordar de algumas coisas que você falou. Em primeiro lugar, o Banco Central nunca teve autonomia. Ou seja, toda a prática de favorecimento de bancos, o Banco Central tem se comportado sempre como o banco dos bancos, e não o banco previsto no artigo 192 da Constituição Federal, que é um banco que vai promover o equilíbrio da economia, o equilíbrio dos agentes financeiros, favorecendo a sociedade. Ou seja, o Banco Central tem uma missão constitucional de promover o desenvolvimento equilibrado da economia. E
guardião da moeda, uma autoridade monetária, mas ele nunca foi autoridade monetária. O Copom, Comitê de Política Monetária, ele é composto de 3 figuras, né? Que é o Tombini, que é o presidente do Banco Central, é o ministro da Fazenda e é o do Planejamento. Ou seja, o Banco Central, para opinar sobre os juros, que o Copom é que vai estar toda de agora, sempre 2 vezes por mês, não me lembro agora quantos dias é. Mas é que faz 15 anos que eu aposentei, tá, do Banco Central. Eu trabalhei no Banco Central há 24 anos, conviver com toda a modificação que houve no sistema econômico desde 74, quando eu entrei no Banco Central. E em 88, nós tivemos uma Constituição que, antes dela, em 87, o FMI e o Banco Mundial emprestaram 2 bilhões de dólares para o Brasil. Antes disso, já neste empréstimo, foi contratado, a cada 500 milhões que liberavam para entregar para o Brasil, de dólares, uma série de cláusulas que praticamente abriram o mercado financeiro para a participação do capital estrangeiro, invertendo a proporção desse equilíbrio entre capital nacional e estrangeiro, que antes era 30%, não podia passar disso, né? Agora o capital estrangeiro tem mais de 70%, 80%, eu nem sei mais, pulou, abriu as pernas desde o governo Collor para o capital estrangeiro. Então, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, eu sou conselheira, participo do sinal desde a fundação dele. É uma luta histórica conquistar a autonomia do Banco Central, justamente para fazer valer a missão institucional voltada para a sociedade, que nunca valeu, sempre foi o banco dos bancos. É a bandeira do nosso sindicato conquistar a autonomia, que o governo do PT odeia, nunca quis dar autonomia nenhuma. Que autonomia? Apenas autonomia operacional, ou seja, nenhum processo de irregularidade fica parado nas gavetas da alta direção do Banco Central. E autonomia financeira e administrativa, ou seja, o Banco Central ter dinheiro para dar as condições para os funcionários trabalharem. O Banco Central está sendo desmontado. Ele está com menos de 40% do efetivo, do quadro de PCL necessário e previsto em lei. Ou seja, ele está sendo, aos poucos, desmontado para não fiscalizar, não regulamentar o mercado. Enquanto isso, a corrupção crescendo. Eu só queria fazer esse adendo, desculpa a demora, mas é muito complicado. Tá, obrigado. Boa noite, companheiras e companheiras. Eu sou Jacques Dornelas. Eu estava na resistência em 64, dentro do Exército Nacional, defendendo a Constituição e a regulação dos recursos drenados do nosso país para os banqueiros internacionais. Então havia uma limitação. O governo Jango assinou em praça pública, em 13 de março de 64, a limitação da remessa de lucros, de juros do sistema financeiro internacional. E foi essa a razão porque eles vieram com uma parte da frota americana para as nossas águas para ajudar os golpistas de 64 e que atentaram contra o nosso país. Militarmente, nós éramos mais fortes, mas o nosso presidente, a pretexto de não derramar sangue, se recolheu ao exílio, deixando uma vasta quantidade de militares como nós, do Exército, Marinha e da Aeronáutica, sendo presos e processados, enfim, depois anistiados. Agora, novamente, o resultado desse golpe de 64 está aí, nesse gráfico que foi apresentado aqui. O saque continua, o roubo permanece, a quadrilha mais poderosa de banqueiros internacionais
É essa elite mundial que está agora sob fogo dos povos do mundo. Povo nenhum aceita mais ser escravizado pelo sistema financeiro internacional. E agora as coisas estão ficando mais claras. Agora a realidade está sendo mostrada, a realidade brutal das intervenções no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria e em outros países. Agora a própria Rússia foi obrigada a ter que intervir na Síria. E agora os Estados Unidos, Barack Obama está para dizer hoje, durante a noite, hoje já deve ter falado, que vai mandar tropa para a Síria. O que nós temos aí, nesse quadro todo? A política americana, a Folha de São Paulo de hoje, Precisa abaixar o... ela está em deflação, está em crise, e a crise não mudou não. A crise é de 2007, a crise tem 8 ou 9 anos, é a maior crise do sistema capitalista internacional. E não vai sair disso não, não vai ter retomada de crescimento, droga nenhuma. O que vai ter é muita luta, e os povos que se dispuserem a lutar vão vencer. Por isso a conclamação que a Maria Lúcia faz aqui para todos nós, é que nós temos que assumir essa luta com coragem, com determinação, porque nós não aceitamos, como nenhum povo aceita, ser humilhado, escravizado e vilipendiado. De modo que é um prazer estar aqui, é um ato espetacular. Aqui em São Paulo não havia ainda um ato dessa grandeza, mas isso dá o sentido de que a gravidade do problema é tal que aqui em São Paulo está se realizando esse evento magnífico. Parabéns a todos que estão aqui nesse momento. Muito obrigado. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa. Mauro Alves da Silva, do CONSABESP, que é o Conselho Coordenador das Sociedades Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo. Lembrar que o CONSABESP teve a honra de ceder o espaço para a instalação inicial do Núcleo São Paulo, e quando a gente conseguiu organizar um seminário na USP, né, na Faculdade de Educação da USP, cujo tema era Dinheiro Tem, precisa saber para onde que vai. E é isso que eu estou cobrando, tanto da auditoria quanto dos nossos parceiros, a gente levar uma linguagem mais popular, porque não adianta a gente falar para 1% da população, a gente tem que falar para os 99% que não estão sabendo o que está acontecendo. E o que eu tenho chamado a atenção é para a gente identificar claramente quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário. A gente até fez alguns boletins identificando o banqueiro e os seus comparsas, chamando até de agiotagem, porque esses juros que praticam aqui, em qualquer lugar do mundo, isso dá cadeia, porque é considerado agiotagem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é para a gente investir mais na comunicação, tentando conquistar os corações e mentes, porque se a gente ficar no discurso acadêmico, a gente vai ter pouca influência. Tem uma cartilhinha que a gente chegou a fazer junto com a Secretaria de Finanças do Estado, do município de São Paulo, dizendo, porque a cidade de São Paulo, vocês vão ver amanhã, paga em torno de 3 bilhões só de juros ao ano. Em vez de ficar discutindo bilhão para lá, bilhão para cá, a Secretaria de Finanças fez uma cartilha dizendo o que significava isso, traduzindo em equipamentos sociais. Então, esses 3 bilhões só de juros, dava para construir ao mesmo tempo 500 creches para 200 crianças cada uma, 3 novos hospitais com 200 leitos cada um, 10 quilômetros de monotrilho, 150 quilômetros de corredores de ônibus e 10 mil casas populares. Então eu faço um apelo que dentro desse seminário a gente consiga traduzir a uma linguagem mais popular para levar para a população e conseguir mais apoiadores. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Luciano, professor de História do Instituto Federal de Santa Catarina, e estou aqui representando, junto com mais 13 colegas aqui da nossa seção sindical do SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos e Docentes da Educação Profissional Científica e Tecnológica, e
Essa questão da auditoria da dívida pública surgiu para nós durante a nossa greve agora de 2015, que na nossa sessão lá completou quase 80 dias. E nós começamos a fazer uma série de atividades de formação política durante a greve, utilizando o vídeo da Maria Fatorelli, que ela fez especialmente para o Sinasef, com a mediação minha e do professor Paulo Henrique Amorim de Geografia. E fizemos isso em diversos campos e teve uma significativa receptividade. Por que essa receptividade? Porque a gente acha que essa questão central da dívida pública, ela é uma chave de interpretação para uma leitura crítica do mundo, que parte tanto do nosso cotidiano, do micro, para uma conjuntura e para uma macroestrutura. Porque nós podemos entender, através dessa chave de interpretação, o acontecimento da greve, cujos principais motivos foi um corte bilionário da educação federal, o arroxo salarial e a perda de direitos trabalhistas. Num aspecto mais amplo, dentro da conjuntura nacional, podemos entender essa crise econômica política seletiva e essa nova onda conservadora e essa guinada para a direita do governo do Partido dos Trabalhadores em nome desse arroxo fiscal. E aí entender mais macroestruturamente essa nova crise, dessas crises cíclicas, né, do capitalismo industrial e financeiro, que sempre pretende maximizar os seus lucros, independente dos impactos sociais e ambientais, e fazendo com que, mais uma vez, né, o trabalhador, a juventude e os aposentados sejam chamados para pagar essa conta que não é nossa. Então, eu acho que nós estamos aqui com os nossos companheiros aqui, com essa meta de descolonizar as nossas mentes, os nossos corações, desse discurso ideologizante, analisante, alienante do capital. E aí falou-se aqui muito em consciência, que isso entre na nossa consciência, porque a consciência histórica gera a consciência política, e que a gente possa se mobilizar dessas formas que nós estamos aqui implementando aqui, nos mobilizar para uma organização, para uma luta efetiva, para que aconteça no Brasil e também no mundo uma emancipadora auditoria cidadã da dívida. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Amauri, eu presido uma Federação Nacional das Entidades de Servidores de Tribunais de Contas. Venho lá do Rio Grande do Sul e nós temos lá um músico chamado Dante Ramon Ledesma. Numa das músicas ele conta uma história de um argentino que vinha para o Brasil e, parado em Uruguaiana, que é uma cidade de fronteira, lhe pediram a identidade. E ele respondeu a Despacito: me identifico com La Paz e vengo a cantar Barro su bandeira. Nós somos a paz, mas somos também um povo que tem o direito da autodefesa. Fernando Siqueira, nós temos que nos preparar para resistir, para lutar e para vencer. A crise que estamos enfrentando é crise do sistema, é sistêmica e só será vencida com a destruição completa do sistema capitalista na sua fase financeira. Quero encerrar aqui fazendo uma homenagem a Maria Lúcia. E ela se dirige no seguinte sentido: todas as entidades aqui presentes devem ter vivenciado a mesma experiência que a minha entidade. Quando nós começamos a trabalhar com a auditoria cidadã, aumentamos a consciência, desenvolvemos a consciência dos nossos militantes, dos nossos filiados, e conseguimos estabelecer uma dinâmica nova para o debate das questões do Brasil e da minha categoria. Portanto, a auditoria cidadã cumpre já um compromisso de resgate da luta política e de colocá-la no patamar mais elevado, que é o patamar de construção de uma nova nação, de um novo país menos desigual e mais justo para o nosso povo. Muito obrigado por terem me ouvido.
Só um instantinho, senhor, só um instantinho, eu vou aproveitar já para chamar, faltam 5 nomes, desses 5 talvez alguns não falhem, mas se tiver alguém já pode se dirigir ali para trás. Paulo Pazin, Maria Lúcia Tambellini, desculpa, Maria Lúcia Tambellini, Glauco Gomes Moreno Senhora, obrigado, Alexandre Santos e Mônica Beraldo. Tá. E tinha passado Arturo do Mopati, se quiser falar hoje, pode se dirigir ali para trás. Gente, olha, eu vim aqui, eu sou... Tá. 2 minutos, tudo bem. Lídia Correia, Só achei que rapidinho. tinha falado já. Eu vim aqui, mas a posição minha é independente, que eles chamam, né? Quer dizer, eu não estou ligado a nenhum movimento. Já fui de movimentos do Partido Trabalhador, etc. e tal, me decepcionei, mas então aqui estou como independente. Apesar de que esse movimento... Antônio Barbosa, o senhor? Pois Antônio não? Barbosa? Antônio Barbosa. Valeu. Esse movimento é um movimento apartidário. Eu tinha me afastado de todo o movimento, só acompanhava por fora. Mas como eu percebi que esse movimento é apartidário, é um movimento sério, então eu falei, bom, nesse eu vou. Então estou aqui em razão dessa postura minha de que não adianta estar fazendo posição partidariamente. Aqui a gente tem que fazer uma caminhada conjunta apartidária. Agora, tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Olha, na verdade, pelas colocações que eles fizeram aí, a gente está sendo roubado realmente. É um roubo. Na verdade, o que eu vi recentemente é o seguinte, que nós temos que ser pessoas assim, tipo, corajosas. E, recentemente, o Papa esteve lá no Rio, ele falou para os jovens, estou vendo aqui bastante, sim, não tão muito, mas bastante de jovens por aqui. Eles falou, gente, jovens, vocês precisam ser revolucionários, vocês têm que se indignar, porque com esse absurdo que está acontecendo, com essa injustiça que está acontecendo, vocês não podem ficar calados. Eu acredito em vocês, vocês sejam revolucionários. Você tem que se indignar, tem que se rebelar, e a verdade é isso daí, mas essa indignação não é de todos, dos jovens e da gente aqui também, de todos. Isso que eu queria fazer essa colocação para vocês. E tem mais um detalhe que é importante, é o seguinte, na verdade, olha, a justiça não está favorecendo, os tribunais aí não estão favorecendo a favor da gente, o Senado não está favorecendo, o Ministério Público não está esmorecendo, porque houve uma primeira sindicância lá. O resultado que deu? Qual o resultado? Comunica ao presidente para tomar uma providência. Comunica ao Senado, a mesa do Senado, o Senado comunica ao Supremo Tribunal Federal para que tome uma providência e anule todos esses acordos que foram feitos. Aconteceu isso? Não aconteceu. Por quê? Porque o Senado não providenciou. Entende? Então, essa é a questão, quer dizer, os órgãos que estão aí, que deveriam estar tomando conta disso daí, que tem que estar viabilizando isso aí, não estão fazendo isso daí. Ok. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Vitor, sou militante das Brigadas Populares. Vou tentar ser breve. Nós estamos aqui em São Paulo na iminência de ver acontecer, 3 anos depois, um novo Pinheirinho. Na cidade de Sumaré, nós temos uma ocupação chamada Vila Soma, com 2.700 famílias que estão mobilizadas. Ontem mesmo fizeram uma marcha em frente à Prefeitura de Sumaré, mas que está sendo impossível a negociação, porque a Justiça determinou já, apesar de todos os acordos que foram feitos, junto à Caixa e possibilidades criadas, que dia 14 de dezembro já não é para ter mais ninguém lá, independente se tem casa para levar ou não, Raquel. Então, o problema da estafa imobiliária é um problema no Brasil, e amanhã nós teremos aqui um debate, né? Eu falei sobre a ocupação Soma não só para divulgar o problema e chamar todo mundo para o apoio, mas porque amanhã cedo nós temos uma mesa aqui sobre moradia e dívida, e sobre vários outros movimentos sociais e problemas sociais da vida do nosso povo com relação à dívida.
A dificuldade, depois de tudo que foi falado hoje, não é entender como que a dívida atrapalha o acesso à moradia. O que é novo é que o movimento da auditoria da dívida esteja tentando articular o problema da dívida com o problema da moradia, e é isso que me faz fazer a principal saudação ao movimento da auditoria da dívida, porque está contribuindo assim, apesar de se definir, como alguns dizem, como movimento de retaguarda, com uma contribuição de vanguarda importantíssima. Porque o principal problema da esquerda brasileira hoje é construir um projeto que a faça deixar de ser só esquerda e ser maioria política nesse país. E a auditoria da dívida, ao pautar todos os problemas sociais, conseguir reunir essa coloração bonita que nós temos aqui, ideológica e partidária distinta, consegue, em primeiro lugar, construir uma unidade em torno de uma pauta, mas não para por aí. Nos coloca para debater também os problemas reais do povo. E, dessa forma, quem sabe, nós podemos criar uma nova síntese, nós podemos criar um novo projeto de país, nós podemos, a partir desse novo projeto de país, realmente construir o fundamental, que é construir a Revolução Brasileira, que até hoje ainda está pendente no Brasil. Boa noite a todos e a todas. Sou Glauco, sou do Movimento Popular lá da Capela do Socorro, né, que é o sul da Zona Sul lá, e também sou do Conselho da Supervisão Técnica lá de Saúde, né. E queria colocar 2 pontos aqui para pensar junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, que é, primeiro, que essa discussão é muito cara na comunidade, porque pouco se fala lá. Nós temos muita vontade de participação política, né? Tem muitos movimentos de moradia, movimentos populares, movimentos sociais, mas essa discussão não chega lá com um aprofundamento bacana, assim, para ser discutido com as lideranças, com o pessoal de lá, ver uma participação conjunta, né? Então, acho que eu também peço aqui uma conversa mais próxima, pelo menos assim, com essas lideranças, com os movimentos que atuam, né? Que tem muita força de vontade nos movimentos e eles querem melhorar, né? E o segundo ponto é que também amanhã vai ser discutido uma mesa sobre saúde, né? Mas eu deixo aqui para os companheiros pensarem como é que está operando a saúde hoje na cidade de São Paulo, né? Como que a corrupção está no nível municipal, né? Então, eu não sei se vocês já acompanham ou não, mas a saúde hoje está sendo vista como um produto, né? E as organizações sociais estão tendo grandes dificuldades aí para lidar com a nossa saúde, aí, e o SUS está sendo muito comprometido. Além de fiscalização, médicos que estão dando para os amigos dele como posso dizer, um vício para faltar lá, né? Então os médicos, oi? Não entendi. Isso, desculpa, atestado. Médicos estão dando para os próprios médicos, colegas atestados para faltar, né? Essas OS não estão deixando os conselheiros participarem. Então, acho bacana estar aqui e mostrar também que a corrupção também está na localidade forte, né? É isso que eu deixo para os companheiros pensarem para a gente discutir amanhã na mesa de saúde. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Mônica Beraldo, eu sou economista e estou representando aqui 2 instituições nacionais. A Federação Nacional dos Economistas, a pedido do presidente Juarez Trevisan, e o Conselho Federal de Economia, a pedido do presidente Paulo Dantas e do seu vice Júlio Miragaia. O Conselho Federal de Economia reúne todos os conselhos regionais e a minha delegação hoje aqui é formada pelos economistas Vitor Roll, Cristina Araújo e Eustáquio, somos todos lá do Corecon do Distrito Federal. Quero dizer, Maria Lúcia, que lembrar para todos que estão aqui que você foi apresentado ao Sistema dos Economistas em 2003, no Congresso Brasileiro de Economia em Brasília, e você foi a última palestrante. E o Piscitelli, que te apresentou, disse: eu deixei o melhor para o final. E você nos apresentou exatamente este movimento que nós não tínhamos
muito conhecimento em 2003, no Congresso Brasileiro de Economia. Então, eu estou aqui como economista, e falando em nome dessas duas instituições, do Conselho Federal de Economia e da Federação Nacional dos Economistas, para lembrar que continuamos solidários ao movimento, solidários ao debate, à troca de ideias, em nome da cidadania, em nome desse país. Continue, porque você, quando apareceu no Congresso, com o seu jeito de fadinha e com cara de boneca, e falar de uma coisa tão importante, e uma mulher liderando esse movimento, para nós foi uma grande surpresa, e você levou para os economistas a ideia de continuar acompanhando esse assunto tão importante para o nosso país. Agora, como economista, queria falar aqui com o Fernando Siqueira, que fez aí a sua palestra sobre a Petrobras. Eu sou economista de mineração, eu sou do Departamento Nacional de Produção Mineral, e numa das greves que a gente fez no DNPM, nós somos vizinhos do prédio da Petrobras em Brasília. Nós dirigimos aos colegas da Petrobras como primo rico. Nós, o DNPM, éramos os primos pobres e os colegas da Petrobras eram os primos ricos. Quero dizer a você que somos solidários. A sua palestra nos emocionou, você falou em nome dos engenheiros, mas eu também não falo só em nome dos economistas, mas de todos os trabalhadores da mineração, que envolve todas as substâncias minerais, o petróleo e o gás. Somos solidários no resgate desses trabalhadores de uma instituição tão importante. Muito obrigada. Raquel. Oi, Dimitrios. Precisa pegar os livros ali que a Raquel está indo. Acho que Bom, tá. eu sou Lídia Só um instantinho, desculpa. Raquel, a gente queria te presentear com alguns exemplares dos livros da auditoria. Ah, ótimo. Que satisfação. Obrigado. Desculpe, Lídia. Muito obrigado. Eu sou Lídia Correia, eu sou da Confederação das Mulheres do Brasil e do PPL. Queria cumprimentar a todos os palestrantes, ao Fernando Siqueira, por apresentar tão bem aqui, demonstrar tão bem a importância estratégica do petróleo, a Maria Lúcia Fatorelli e a Auditoria Cidadã, que leva essa discussão, que aprofunda essa discussão sobre a questão da dívida pública. Mas eu queria falar aqui de uma experiência que nós vivemos aqui em São Paulo, que foi a criação do Comitê pela Renegociação da Dívida do município de São Paulo, e depois nós levamos essa articulação para o Conselho da Cidade, que reúne cerca de 100 lideranças e personalidades, e o Conselho da Cidade assumiu isso e produziu depois, então, uma carta da cidade de São Paulo, que nós encaminhamos ao Congresso Nacional e fizemos gestões para que fosse aprovada a Lei 99, que foi aprovada no final do ano passado e que a presidente Dilma não sancionou e ainda não foi feito, e que nós estamos agora no movimento para exigir a imediata aplicação e o cumprimento da lei. Mas a experiência que nós vivemos foi muito interessante, inclusive para nós, porque é o seguinte: os números demonstravam aberração, esse mesmo número que a Maria Lúcia Fatorelli aqui expôs tão bem, e que é difícil, inclusive, das pessoas compreenderem. Tamanho é o absurdo, a irracionalidade que acontece com o sistema da dívida e como foi se levando o mundo a essa situação de consumir metade do orçamento da União. Os estados e os municípios, a indústria, o comércio e as famílias estão absolutamente endividadas por conta, não das suas dívidas originais, mas por conta desses juros que são absolutamente extorsivos, pornográficos, absurdos, que é o que a gente está vivendo. A dívida de São Paulo, o Mauro já citou alguma coisa, e as pessoas, muitas do Conselho, inclusive personalidades, inclusive ilustradas, muitas, não entendiam inicialmente o absurdo que era a dívida. Achavam que a gente estava inventando. E a gente dizia, isso daqui são dados do Tribunal de Contas oficiais apresentados pelo Brasil, isso aqui são números da Secretaria de Finanças, públicos e publicados, e era simplesmente o seguinte: a dívida inicial era 11 bilhões,
Pagamos 22 bilhões em 12 anos e a dívida foi para 58 bilhões. Se pagarmos tudo absolutamente em dia, ao final desse contrato, dessa dívida, nós vamos ter pago. A dívida vai estar em 163 bilhões nas melhores perspectivas. Ou seja, é uma coisa que as pessoas não acreditavam. Não, mas não é isso. Você tá dizendo, não são dados meus, eu não estou informando, isso daqui é do Tribunal de Contas, documento oficial, faz parte do Senado. E esses são os números, essa é a aberração, e é contra isso que a gente tem que lutar e confiar de que nós vamos demonstrar absurdo disso e que cada vez muito mais gente, instituições, organizações e partidos políticos vão abraçar essa causa, que muito bem tem sido levantada e levado pela Auditoria Cidadã, que ajuda, nos informa, nos dá elementos e dados para que a gente possa levar essa luta para frente. Era isso que eu queria colocar, amanhã a gente vai poder discutir mais. E vamos em frente. Obrigado. Vamos. Dois minutos. Olá, boa noite. Meu nome é Arturo, eu falo pelo movimento MOPAT, Movimento Palestina para Todos, Todas. E a gente foi convidado, eu só queria informar, então, porque, na verdade, do convite, e, na verdade, a nossa vontade de ter uma parceria com a auditoria, porque o MOPAT, na verdade, ele luta e ele procura se aliar, ele procura trazer a questão palestina para os movimentos brasileiros. Então, a questão da terra, a questão da segregação urbana, a questão, quer dizer, coisas que a gente possa criar esses paralelos, e lógico que não são situações iguais, mas que possa entender a questão palestina por um ponto de vista mais próximo. Mas tem talvez uma das questões mais centrais, e aí talvez é o que cabe falar aqui, que são as nossas relações, nossas do Brasil, com Israel. É como o Brasil tem relações econômicas e o Brasil se tornou um dos principais compradores de armas e de tecnologias de controle israelenses. Ou seja, nós, de alguma forma, estamos financiando isso que nós lemos nos jornais, isso que nós vemos na TV. Quer dizer, a opressão israelense contra os palestinos, o Brasil está ajudando a sustentar. E isso, pela lei internacional, inclusive, é crime internacional. Você sustentar uma situação de ocupação é um crime, porque a ocupação em si é ilegal. Então, na verdade, a gente só trouxe essa mensagem e é uma vontade de estender a mão e criar esses lá e saber mais. A gente queria mais informação de verdade a respeito do tamanho e dessas relações, para que a gente possa trazer o debate e, a partir daí, poder ajudar para impedir o contínuo controle e a contínua opressão de décadas que já existem. Esses palestinos que estavam aqui hoje são impedidos de voltar para a terra deles. E uma série de opressões e violências e mortes e bombardeios em Gaza que a gente assiste e que nós temos que entender que nós também somos responsáveis. Então é só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Só fazer um adendo para você, Arturo. Tem os dealers, são quem negocia os títulos da dívida pública, são grandes bancos e tal. E eu acredito que eu posso afirmar, né, não como auditoria, como cidadão, que muito desses bancos têm entre os seus acionistas, seus grandes acionistas, fundos sionistas. Então, de alguma forma, a compra de títulos da dívida pública, de alguma forma, pode estar atravessando o oceano e chegando lá. Eu não tenho como comprovar isso, mas já que você falou de estender a mão, a gente pode, de alguma forma, estudar isso junto também. Boa noite, quase de madrugada. Sebastião Esteban dos Santos, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, diretor de comunicações do SINAIT, hoje representando aqui a Rosa Maria Campos Jorge, nossa presidente, que agradeceu bastante e não pôde vir aqui, porque está acompanhando o desfecho do julgamento da chacina de Unai. Só recordando aos colegas aqui presentes, uma equipe toda do Ministério do Trabalho foi assassinada lá em Minas Gerais. Os
os executores do crime que aconteceu há 12 anos atrás já foram julgados e condenados, e os mandantes desse crime, e que envolveram 3 auditores fiscais do trabalho em serviço, e o motorista da equipe também, os mandantes, há 12 anos, conseguiam, pelo capital financeiro, pelo poder, procrastinar esse julgamento, e esse julgamento está acontecendo hoje. O júri está reunido, nesse momento, para dar a sentença que eu espero que seja bastante tempo longe daqui das ruas. Enfim, você acabou aí dizendo exatamente do nosso material de trabalho, falando aí no final da questão do trabalho infantil. Aquela cena ali de trabalho infantil, uma das chagas do nosso país. O trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo foi o que levou os fazendeiros a mandarem assassinar os colegas fiscais. Tá? Agora, estou falando que eu sou fiscal do Ministério do Trabalho aqui, não sou não, porque o Ministério do Trabalho, por conta dos ajustes fiscais aí do governo, foi extinto, né? As pessoas, de tanto desmonte que se fizeram do Ministério do Trabalho, de tanto desmonte, nós mesmos interditamos várias unidades do nosso próprio Ministério do Trabalho, e foi extinto, né? Hoje, então, é um caos os auditores fiscais do trabalho, é um caos lá os servidores do Ministério do Trabalho, está tudo um caos. Enfim, mas quero dizer aqui que fiquei muito honrado de estar vindo aqui representando os auditores fiscais do trabalho e temos assim, dentro do caos estamos propondo, né, ao governo federal que dentro dessa reforma administrativa fortaleça o Ministério do Trabalho como forma de fortalecer os direitos trabalhistas e os direitos dos trabalhadores. Estamos propondo a junção da Auditoria Fiscal do Trabalho com a Auditoria Fiscal da Receita Federal. Obrigado. Obrigado. Bem, então, podemos encerrar aqui. Obrigado pela participação de todos. Acredito que aqui tem alguma coisa aqui sendo servida ou não? Bem, obrigado. Desculpa o adiantado da hora. Realmente era muita coisa para passar. Aguardo vocês amanhã. Obrigado aos palestrantes.